Meu nome é Paulo Vasconcelos. Eu sou o Rafa Pinheiro. Sou quadrinista já tem 10 anos. Durante muito tempo foram uma forma de entretenimento de um nicho específico. Então, quando eu era bem criança, meu pai tinha alguns quadrinhos em casa, uma pouca coisa mesmo. E leio história em quadrinho, sei lá, desde sempre. Eu sempre tive em casa livros e revistas variadas. Porém, atualmente, o cenário é outro. Anualmente somos surpreendidos por novos filmes de super-heróis que alavancam as vendas das revistas. Mas fica a pergunta, de onde vieram os quadrinhos? Qual foi o primeiro personagem? Quem foi seu criador? Caso você pergunte a um norte-americano ou qualquer um que entenda um pouco de histórias em quadrinhos, a resposta será quase que automática. O Garoto de Amarelo, ou Yellow Kid. Criado por Richard Felton Oldcott, era o personagem principal de Hagan Zale, uma tirinha surgida nas páginas da revista Truth, entre 1894 e 1895. Porém, sua estreia oficial só se datou em 17 de fevereiro de 1895, no The New York World. Porém, foi mesmo Richard Felton Oldcott, o pai dos quadrinhos? Seria o Garoto Amarelo o primeiro personagem dos quadrinhos? Para responder, vamos voltar ao Brasil, mais especificamente no século XIX, onde Angelo Agostini, um imigrante italiano, jornalista, cartunista e, acima de tudo, um artista, publica em 1869 na revista Vida Fluminense, Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Mesmo tendo surgido 26 anos antes de Garoto Amarelo, Nhoquim é constantemente esquecido e, para muitos, desconhecido. Porém, esta não é uma característica somente dos personagens de Agostini. Muitos artistas brasileiros são constantemente esquecidos do mundo, e às vezes dos próprios brasileiros. Mas hoje faremos uma jornada diferente. Vamos falar de como os quadrinhos surgiram no Brasil, e como foram aos poucos perdendo espaço para as produções norte-americanas, e os esforços daqueles que lutam para revitalizar a cultura das histórias no país. Vamos iniciar nossa jornada anos após Nhoquim. Todo quadrinista nacional, quase todo, procura eventos. Porque eu queria contar histórias com pessoas que não fossem os americanos, por exemplo. Nada contra, assim, eu consumo americanos e japoneses, assim, aos borbotões. Mas sentia falta de alguém representar o dia a dia do Brasil. 1902, com J. Carlos, um artista publicitário e cartunista de jornais e revistas. Com seus traços únicos, seria a principal inspiração para muitos artistas do ramo. Este reflexo seria visto mais tarde naquela que seria a primeira revista em quadrinhos do país, o Tico Tico, onde posteriormente trabalhou. A revista, inspirada pelo então sucesso francês La Cheminée de Suzette, teve o seu layout feito pelo próprio Angelo Agostini. A revista era uma mistura e adaptava personagens de outros países juntamente com personagens brasileiros. Publicada de 1905 a 1962, a revista conteve mais de 2.000 edições, sofrendo pouquíssimas modificações ao longo dos anos. Porém, a mais importante foi sem dúvidas em 1930, quando a revista começou a republicar diretamente personagens americanos, como Gato Félix e Mickey Mouse. Uma pessoa de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, olhou a abertura do desenho e falou, cara, isso é na minha cidade. Era intitulado Suplemento de Quadrinhos, publicado em 1929, porém este foi rapidamente ofuscado pela italiana Mundo Infantil. Porém, um homem seria responsável por revitalizar o gênero em 1934. Adolfo Eisen. Nascido na Rússia, sempre disse ser de Juazeiro, Bahia, devido ao fato de que, em sua época, imigrantes não poderiam abrir empresas midiáticas no país. Era um jornalista, foi editor de Um Malho e da revista Tico Tico. Eu devia ter mais quadrinhos nacionais. Quando o Comitê de Imprensa da Touring Club do Brasil viaja para os Estados Unidos em 1933, Eisen é convidado a participar e conhecer a redação dos principais jornais americanos. Porém, é na redação do Daily News, pertencente ao grupo Hearst, que conhece o King Feature Syndicate, que era o maior distribuidor de tiras de jornais do mundo. Entusiasmado com o que viu e aprendeu, volta ao Brasil decidido a trabalhar com quadrinhos. Funda em 1934 o Suplemento Infantil.
posteriormente rebatizado de Suplemento Juvenil, como parte do jornal conservador A Nação. Porém, o grande sucesso e o grande triunfo vem quando, após um acordo com a King Features, torna-se o representante direto de seus quadrinhos no Brasil, assim ampliando seu mercado e trazendo muitos novos personagens. Em contrapartida, vendo o sucesso e o crescimento dos quadrinhos, Roberto Marinho, dono das organizações Globo, decide iniciar sua própria publicação. Para o título, decide usar de uma gíria da época, gibi, que significava algo como menino, negro e esperto. A primeira edição é lançada em 1939 e, como Eisner, a revista de Marinho contava com muitos personagens americanos, como Família Buscapé, Tocha Humana e Namor, Capitão Marvel, entre outros. Enquanto os quadrinhos americanos se destacavam, surge em 1943 aquele que seria um dos maiores e queridos personagens brasileiros, um amigo da onça, criado por Péricles de Andrade Maranhão. Para a revista O Cruzeiro, o personagem era publicado em charges e sempre mostrando as aventuras do malandro carioca. Neste período, Eisner, vendo o sucesso de seu suplemento e de sua segunda revista do gênero dos quadrinhos, a Revista Mirim, cria em 1945 sua própria editora, a Editora Brasil América Limitada, ou EBAL, onde publica clássicos da literatura como A Ilha do Tesouro e trouxe aquele que seria seu carro-chefe durante muitos anos, o Super-Homem. Em 1946, a Agência Periódica Latino-Americana, ou APLA, começa a publicar tiras que seriam distribuídas não só no Brasil, mas no mundo todo. Um desses personagens era Morena Flor, de André Leblanc. Em 1950, a TV Record, vendo o sucesso das séries americanas de super-heróis e mesmo os quadrinhos de super-heróis, decide criar seu próprio super-herói. Eis que surge então o Capitão 7, criado pelo ator e boxeador Aires Campos. Logo o seriado tornou-se uma revista em quadrinhos própria, aos moldes de Superman. Em 1952, outro nome de peso se une à história dos quadrinhos. O imigrante russo Adolfo Bloch, que inicia as atividades da editora Bloch com a revista Manchete, que posteriormente se tornaria um dos canais de televisão mais amados do país, decide publicar alguns quadrinhos, mas não durou muito. Porém, é em 1953 que um programa de rádio transmitido pela Rádio Nacional ganha notoriedade nunca antes vista até então. Criado por Moisés Waterman, surge Jerônimo, que misturava elementos de faroeste americano com os costumes e a vida nordestina brasileira. E com a fama e a audiência do programa de rádio, em 1957, Jerônimo ganha as páginas de uma revista própria, desenhada pelo grande Edmundo Rodrigues, tornando-se o primeiro herói nacional nas páginas dos quadrinhos. Em 1959, outro grande marco dos quadrinhos nacionais surge, quando um repórter investigativo consegue publicar no jornal em que trabalhava sua primeira tirinha. Este que contaria as histórias de um simpático cachorrinho chamado Bidu e seu dono Franjinha, histórias estas escritas e desenhadas pelo próprio Maurício de Souza. No ano seguinte, outro grande cartunista brasileiro surge na mídia, com sua criação, a Turma do Pererê, que trazia personagens do folclore brasileiro para as folhas dos jornais. Zeraldo ganha notoriedade no meio, pois sua revista Turma do Pererê foi a primeira do país a ser escrita e desenhada pelo mesmo autor, assim sendo considerada um marco na história das histórias em quadrinhos nacionais. Não me batam, mas eu tô meio cansado do super-herói, na verdade. Porém, com a chegada dos anos 60 e a popularização dos super-heróis americanos, artistas brasileiros decidem criar seus próprios super-heróis. Entre os anos de 1960 e 1967, Miguel Penteado e sua editora JEP publicam alguns dos mais consagrados super-heróis brasileiros, como Raio Negro e Homem-Lua, criado por Giordani Malagola, Hydro-Man, de Mamoru Akimoto, Satanic, de Emílio de Alba. Porém, é em 1963 que Edmundo Rodrigues publica e cria personagens de sucesso que marcariam os quadrinhos nacionais, como Fantar. Porém, este é apelidado principalmente pela crítica de sua época como cópia de Tarzan. Paralelo ao mercado de super-heróis brasileiros que vinham ganhando espaço cada vez mais nas bancas de jornais, Maurício de Souza lança, em 1963, o personagem que seria o símbolo dos quadrinhos nacionais e que faria parte da nostalgia de milhões de brasileiros. Baseado em sua filha, chega às bancas. É uma questão complexa. Principalmente educação no quesito de
conhecimento do que é quadrinhos. Porque, infelizmente, não que a culpa seja dele, mas infelizmente o legado do Maurício de Souza, que é incrível, ele deixou um fardo no quadrinho nacional de que ele é coisa de criança, entendeu? Não foi intencional, mas isso aconteceu, porque ele fez sucesso e ele fazia quadrinho de criança, e todo mundo só conhece quadrinho nacional de criança. O mercado dos quadrinhos brasileiros vinha se expandindo de uma forma incrível. Nunca na história deste país, tantos personagens e tantas revistas nacionais tiveram tanto destaque. Porém, um freio na margem criativa foi dado. Este freio foi o golpe militar de 64. Durante este período, muitos cartunistas pararam de criar super-heróis e ou publicar seus já consagrados, para criar histórias e revistas e personagens a fim de criticar o que estava ocorrendo no país. Exemplo disso são os quadrinhos eróticos de Carlos Zéfiro e Enfield. Outro tipo de publicação surgida durante a ditadura militar foi o semanário O Pasquim, criado por Ziraldo e por um grupo de humoristas. Recheado de críticas e de charges com temas adultos, fez muito barulho para sua época. Apesar dos movimentos dos quadrinhos estarem mudando, a editora Ebal tenta continuar com a criação de super-heróis nacionais. Surge então em 1969 o Judoca, criado por Pedro Anísio e Edmundo Barão, que torna-se um dos maiores representantes dos super-heróis nacionais, principalmente por ser um dos poucos que havia neste período, inclusive ganhando um filme próprio, estrelado por Pedro Aguinaga. Porém, este filme foi perdido. Nos anos de 1970, com o surgimento da divisão de quadrinhos da Editora Abril, os quadrinhos infantis tiveram uma explosão no mercado. Com a ampliação da Turma da Mônica, novos quadrinhos da Disney e adaptações dos desenhos da Hanna-Barbera chegaram às bancas. Porém, os anos 70 se tornam mais importantes ainda, quando a Editora Block decide voltar aos negócios dos quadrinhos. Porém, desta vez, com os direitos de todos os personagens da Marvel, que antes eram divididos entre Editora Globo e Ebal, assim se tornando representante direta da empresa no país. Para ajudar na administração de tantos personagens, a Block decide convidar alguém que tivesse experiência com os quadrinhos nacionais e com a fama gerada por ele. A escolha foi simples e direta. Foi Edmundo Rodrigues, que rapidamente deixa de ser o Edmundo do Jerônimo e se torna o líder da Marvel. Em contrapartida, a grande concorrente da Marvel nos Estados Unidos, a DC Comics, aqui seu representante era Ebal, que, vendo o sucesso dos personagens da concorrente, começou a investir pesado em publicações de seus dois principais personagens, Batman e Superman. Nesta década surge também a revista Crass, que tentava trazer e criar personagens brasileiros para concorrer com os americanos que ganhavam cada ano mais espaço. Mas eu acho que a culpa é do quadrinista brasileiro. O Brasil ele perdeu muito mercado quando perdemos pessoas enormes como Adolfo Bloch, que tinha a Bloch Editoras, que trazia muita coisa de fora, mas pegava muita coisa do mercado nacional e promovia de forma industrial, que é o que hoje em dia a gente não faz. A gente tem muito artista bacana, tem muito roteirista sensacional de quadrinho, mas não tem ninguém que seja tanto artista como empresário para levar a sua arte para o grande público. Que é um exemplo muito fácil. Se você conhece uma marca de biscoito e ela está na prateleira, você pode escolher comprar essa marca de biscoito. Se você não conhece essa marca de biscoito, você não tem nem a possibilidade de comprar essa marca de biscoito. Mas a pessoa que está fazendo essa marca de biscoito, que ninguém sabe que existe, precisa ganhar dinheiro para poder fazer a próxima leva de biscoito. E é isso que eu acho que está faltando no mercado nacional ainda. Os atores que são artistas levarem sua obra de forma mais mercadológica para que o público conheça e possa ter esse poder de decisão. Que ninguém pode dizer se é bom ou se é ruim, se ela não tem acesso. Vendo então um aumento considerável nas vendas e o crescimento do mercado dos quadrinhos, a Block novamente investe no mercado, uma ideia nunca antes vista. Ela percebe o sucesso que alguns programas de televisão tinham e o quanto eles poderiam render histórias memoráveis em quadrinhos. Assim, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias recebem sua adaptação em quadrinhos, na revista
Os Trapalhões. Assim, iniciando uma tradição de adaptar ícones da TV para as folhinhas. Alguns nomes como Angélica, Xuxa, Faustão, Gugu foram só alguns dos exemplos de personagens que surgiram neste período até os anos 90. Porém, os anos 80 foi a época das transformações. Neste período, o mercado dos quadrinhos começa a tomar a forma do que conhecemos hoje. Ziraldo lança o Menino Maluquinho, que logo é adaptado para os quadrinhos pela editora Abril. A Ebal começa a perder forças quando dívidas trabalhistas e má administração começam a afetar toda a companhia. Em 1983 surge a Rede Manchete de televisão, uma das propriedades de Adolfo Bloch. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Os quadrinhos japoneses que vinham ao Brasil de forma tímida, nos anos 80 tiveram uma explosão, principalmente no final da década. Alguns personagens brasileiros também surgiram nesta década, como Quebra-Queixo, de Marcelo Campos, a revista humorística Los Três Amigos, dos cartunistas Laerte, Angélica e Glauco, a revista em quadrinhos adultos Chiclete com Banana. Surge então a década das transformações, os anos 90. Adolfo Bloch e Adolfo Einstein falecem nessa década, e junto com ele seu império. Os direitos da DC e da Marvel são comprados pela editora Abril. O sucesso dos desenhos e animes baseados em quadrinhos, revistas infantis de personagens como a Revista do Herói e Mangá Mania surgem. A esta altura, os personagens brasileiros que já não tinham mais espaço e nem formas para competir com os quadrinhos internacionais, com algumas esporádicas exceções, é claro, fez com que poucos quadrinhos e personagens nacionais surgissem nos anos 2000 e no início do século XXI. Talvez as maiores mudanças do novo século seriam um aumento no número de mangás publicados no país e a compra dos direitos da Marvel e da DC pela editora italiana Panini, que passou a publicar os títulos a partir de 2001. Hoje o cenário, por outro lado, é de revitalização. Assim, eu vejo que mais pessoas estão se interessando em fazer quadrinhos. O único problema é que não é na proporção que cresce os leitores de quadrinhos no Brasil. Então, infelizmente, o quadrinho nacional está se tornando um mercado de nicho, onde os quadrinistas, aqueles que fazem quadrinhos no Brasil, vão para os eventos, compram os quadrinhos dos outros que fazem quadrinhos e fica nisso. Então, assim, são poucas as pessoas que vêm de fora e alimentam esse mercado. E acho que isso é o objetivo que nós quadrinistas estamos tentando chegar agora, chegar no público que não é quadrinista, né? A galera que lê quadrinhos não faz quadrinhos, porque essa galera só lê americano. Ou pelo menos de tentativa dela. Que é, assim, que acha que você é um ser mutante, graças a Deus é um ser mutante. Você vai evoluindo e mesmo defeito que hoje em dia acontece, na próxima arte você está mudando, isso é orgânico e é bacana, é parte do crescimento do artista. Mas uma coisa que depende de mim e depende de todos os artistas que estão aí e reclamam de não conseguir atingir o público, é tentar mudar, é sentar na mesa e debater por que as pessoas não gostam de mim. As pessoas têm bronca de mim, será? Será que as pessoas não gostam do meu personagem? Será que eles não amam o meu personagem assim como amam o Capitão América? Ou será que existe um outro motivo que eu acredito que sim? Que, na minha opinião, as pessoas não sabem que o seu personagem existe. E se ela não sabe que ele existe, de que forma você faz com que ele exista? Como é o caso do quadrinho A Ordem, que reúne 20 super-heróis originais brasileiros e que foi feito por financiamento coletivo pela internet e pela Catarse. A revista Protocolo A Ordem, né, que é um projeto também que envolve super-heróis nacionais, projeto que eu criei em 2014, com a ajuda de vários autores nacionais. Esse projeto ele tem o intuito de realmente reunir os super-heróis nacionais como se fosse uma grande liga, né? Em 2014 a gente lançou na internet através do Catarse, né, por financiamento coletivo. Hoje, enquanto os quadrinhos americanos ampliam suas vendas com a ajuda de seus filmes bilionários, satisfatório de me deixar feliz, satisfatório monetariamente. Pra te deixar feliz? Sim. E monetariamente? Não. É porque, assim, escrever quadrinhos é muito bom. Eu gosto muito e o fato de eu conhecer outros quadrinistas, ser próximo dessa galera, é muito, muito bom. Entendeu? Tanto, não só por eu gostar de escrever, por uma parada que me deixa feliz, mas porque, assim como eu gosto de criar histórias que façam as pessoas pensarem,
outros quadrinistas também gostam. Então eu conheço histórias deles que me fazem pensar, assim como a gente faz a gente pensar. Então é muito bom pro senso crítico da pessoa, do indivíduo, enfim. É muito bom escrever quadrinhos e estar no meio dos quadrinhos. Porém, como eu já disse, não é o tipo de coisa que as pessoas compram no Brasil. Então eu não ganho muito dinheiro. Mas isso é um problema mais de Brasil. É geral, porque até hoje o quadrinho tem essa vibe meio de não ser uma arte como as outras artes, que nem o cinema era um tempo atrás. Mas isso está mudando. Mas no Brasil ainda está muito longe de mudar. Mas eu sei que lá fora não é assim. De novo, na Europa, o mercado de quadrinhos está quente, funciona e dá para ganhar dinheiro com isso. Eu conheço amigos que ganham dinheiro com isso. Eu já ganhei dinheiro com isso lá. Então, assim, é um problema de Brasil, monetariamente. Se você quer começar a desenhar, pegue nesse minuto um lápis e um papel, não importa que qualidade, e desenhe. Se você quer escrever, pegue nesse momento, assim, você está vendo por uma mídia digital. Então você pega o seu celular, começa a escrever, pega um lápis de papel, uma caneta de papel e escreva. Se você é um distribuidor, vai na internet e procura como ser o melhor distribuidor do mundo e distribua. Se você é um cara que faz cobertura de imprensa, se pergunte por que eu não estou cobrindo esse material, que ele pode ser o melhor material do mundo daqui a 2 anos. Que você cobrir a Marvel é muito legal. Agora, você cobrir o Megasônicos, o João Ventania, o Meu Herói, o Capitão Red, faz com que a indústria brasileira cresça, você se beneficie e todo mundo tenha acesso a mais coisas, porque quem faz o Meu Herói pode fazer um outro quadrinho daqui a pouco. E daqui a pouco tem franquias de Batman brasileiros e Capitão Marvel brasileiros e toda série de coisas. Então, se você quer começar, comece agora. Artistas brasileiros lutam para conseguir lançar seus personagens e criar seu legado. E mesmo que a concorrência seja forte, eles lutam um dia de cada vez. Este documentário não é uma crítica ao cenário atual, tampouco um registro histórico do que já foi, mas sim uma homenagem a todos que fizeram parte desta arte, que são as histórias em quadrinhos. Ou gibi, se preferir. Muitos artistas ficaram de fora deste filme, e muitos personagens também. Mas não porque são menos importantes, mas porque alongaria demais. Por isso, convido a todos a pesquisar e conhecer melhor os quadrinhos nacionais e os heróis que lutam diariamente para ganhar espaço nesse mercado. Afinal, este é o Brasil, o país dos quadrinhos esquecidos.